Antes de tudo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para fortalecer sempre. Tamo junto! Tibia Blackjack, aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low e apostas esportivas. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Ô, salve galera! Beleza? Henry na área para mais um vídeo de EK Hunt X3. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar como caça na DT Seal lá na Ferumbras Ascendente. Uma hunt bem top para Profit, para quem curte jogar em amigos. Então já manda o seu like para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Ativa o sininho de notificações e faça o cadastro no Moedas pelo meu link na descrição, para você poder participar do sorteio da Mega Sena Tibiana de 25 mil Tibia Coins. Para quem tiver dúvidas sobre isso, é só deixar um comentário no vídeo que eu passo o caminho. Como de costume, esse foi o último vídeo do canal que eu explico sobre a Mega Sylvan Sapling, uma planta que pega na Iselda e que é bem misteriosa. Vê lá depois para você entender. Bora pro vídeo! Galera, a DT Seal é um local que por muito tempo era uma das melhores hunts do jogo, pelo fato de que antes dos nerfs, ali dava uma ótima experiência com um loot absurdo. Esse selo é o trono do Tafariel, que é defendido pelo boss Shugrax. Para quem quiser saber mais sobre os demônios da Ferumbras, eu falo um pouco mais nesse vídeo da Biblioteca Tibiana. Se você gosta de uma lore, curte o vídeo lá para fortalecer esse tipo de conteúdo. Aqui na Ferumbras Ascendente, galera, todos os selos são bem perigosos, por ser infestado de monstros e todos eles serem fortes. Sem contar que para chegar na hunt é bem complicado. Ou você passa correndo com o seu pessoal, ou então vai ter que ir matando. E caso você vá matando, você vai demorar um pouco para chegar na hunt. No nosso caso, nesse dia que eu gravei a hunt, fomos em X3. Eu, um druid e um paladin. Para vir caçar aqui, o time precisa ser pelo menos level 350 a mais, para poder caçar sem muitos problemas. E precisa pegar a Teleportation Rod no início da quest da Ferumbras Ascendente, para poder entrar no local. Os monstros que vamos enfrentar aqui são Hellflyer, Grimleash, Vexclaw e Dark Tortura. A arma que eu usei aqui é gelo, porque foi a que eu achei melhor aqui. E também pelo fato de eu estar com a arma bis, né? Porém, dá para usar Energy aqui também. E o elemento que você deve usar aqui para se proteger contra as criaturas são itens de proteção contra fogo. Eu decidi usar o Starlight Vial para reduzir um pouco o Mana Drain, mas vai de cada um. Toma bastante cuidado para caçar aqui, galera, porque a reta do Hellflyer é doída. Evita tomar ela o máximo possível. Sempre tenta deixar o Hellflyer em sua diagonal na box. O Vexclaw é bem forte também, então o seu druid tem que sempre estar em total sincronia com o Knight e saber se movimentar para não perder o tempo da cura. Qualquer erro você pode morrer. Sempre fica atento em ajudar o druid na cura. Qualquer coisa, tá com umas supremes aí sem dó. Nesse tipo de hunt não pode ser mão de vaca não, senão é só dor de cabeça se você morrer. O Paladin vai servir para causar mais dano nos monstros e também para lurar os monstros pro Knight. E dá para fazer outras coisas também. Como o nosso Paladin tinha internet ruim, ele ajudava no dano apenas. Porque como vocês bem sabem, eu prefiro caçar de boa com meus amigos do que caçar por rush. Para quem quiser aproveitar o máximo da hunt, deve usar o Paladin para fazer os lures, porque aumentando o número de monstros e reduzindo o tempo de buscar eles, faz com que sua experiência na hunt aumente bastante. A mesma coisa serve se você tiver um MS no time. Para quem tiver os bestiários daqui, pode fazer a seguinte combinação. No modo de defesa, você pode colocar uma Dodge no Vexclaw
uma parry ou freeze no Dark Torturer, zap no Grimelish e role no Hellflyer. Já no modo de ataque, você pode colocar uma freeze, role ou parry no Vexclaw, parry ou freeze no Dark Torturer, zap no Grimelish e role ou zap no Hellflyer. Como cada um tem runas diferentes de um char para outro, tenta fazer o mais próximo possível disso que eu falei. Pelo menos tem que ter runa em uns 3 monstros daqui se você quiser aproveitar o máximo dessa hunt. Não é obrigado ter em todos, só se você quiser. Aqui cai loot demais, galera, pelo fato de que o Dark Torturer sempre foi mão aberta, né? Todo lugar que tem ele, lucramos bastante. Mas os outros monstros daqui também dropam bastante coisa. Principalmente o Grimelish e o Vexclaw, que dão itens de Imbuement e vai de server para server o preço deles. Fizemos em torno de 500k hora de profit para cada um. Como caçamos aí 2 vezes, fizemos um pouco mais de 1kk para cada. Já a experiência ficou em torno de 4.4kk hora. Mas se você quiser caçar forçando o respawn, provavelmente deve dar para fazer um pouco mais que isso. É essencial o druid não esquecer de trazer Energy Bomb para atacar no pé, porque qualquer coisa é só bater uma bomb que os monstros não sobem e vão pro Knight. A mesma coisa serve pro Paladin. E também é preciso ter a sincronia do time de às vezes o Knight tacar a bomb pro Paladin ou pro druid pisar, porque um tem que saber ajudar o outro se o parceiro estiver sobrecarregado ou confuso. Então o Knight também deve ter as Energy Bombs caso precise usar para os seus amigos e qualquer outro tipo de ajuda que você deve estar preparado para sempre fazer a função do outro. Sempre vejo pessoas brigando porque alguém errou ou não sei o que. Esses tipos de assuntos sempre converso em live. Como você tá em time, galera, o ideal é pensar como time e tentar conversar melhor para da próxima vez não acontecer de novo. A verdade é que todo time que tá em sincronia e joga um pelo outro sempre vai ter vantagens em tudo. Para sair desse local, galera, você pode fazer de 3 jeitos. Ou volta matando tudo, ou vai para a sala do boss e queima ele, entrando no teleporte e saindo. Lembrando que os bosses daqui não são a cada 24 horas, hein? E sim a cada 48 horas. Então, se for usar esse método, sempre lembre-se que é um dia sim, um dia não. E por fim, o terceiro método é bater o cubo na entrada dos selos, que é um local que não tem monstros, logo após passar pelo caminho principal da entrada. Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, galera. Deixa o seu like e seu comentário para ajudar a manter esse canal e para fazer o vídeo ser visto por mais pessoas. Quem precisar de Tibia Coins é só fazer o cadastro no Moedas pelo meu link na descrição. Só no Moedas você garante maior rapidez na entrega das suas coins, segurança e qualidade no atendimento ao cliente. Sem contar que em dezembro tem o sorteio da Mega Sena Tibiana, hein, de 25 mil Tibia Coins. Então fica ligado aí. E para quem puder, se torna membro do canal ou vire sub nas lives com a Prime, para apoiar esse trabalho. Então um forte abraço aí para vocês, tamo junto e é nóis! Valeu, fui!